Pode já? Olá pessoal, professor Valderedo Júnior aqui para fazer uma revisão com vocês. Essa revisão ela vai para os nossos alunos do 9º ano aqui da unidade de Patos, e eu queria justamente que vocês pudessem atentar para aquilo que nós estudamos, que nós analisamos dentro de sala de aula, nas nossas últimas aulas, que foi a revolução científica, né? Vocês lembram que nas aulas anteriores nós falamos sobre a ciência e a importância da ciência nos dias de hoje e como também a ciência ela evoluiu, ela foi se desenvolvendo ao longo da sua história. A revolução científica, geralmente é tratada como um momento específico de grande produção científica, onde grandes nomes, grandes cientistas, eles vão ganhar um destaque muito importante. Eu coloquei uma frase aqui do sofista Protágoras, porque vocês lembram que a revolução científica, ela se dá dentro de um contexto do Renascimento. E como o Renascimento traz aquela visão antropocêntrica, ou seja, o homem como sendo o centro das discussões, essa frase do Protágoras que diz o homem é a medida de todas as coisas, né? Completando ela das que são para as que são, das que não são para que não são, né? Diria Protágoras então que o homem ele é a peça fundamental, ela é a peça central dentro de toda a discussão, ou seja, tudo aquilo que existe em prol do homem, para o homem, em favor do homem. E essa visão antropocêntrica, ela vai dominar, né, durante muito tempo, boa parte da nossa história, levando em consideração ali principalmente o fim do Império Romano do Oriente, né, com a queda de Constantinopla, e a partir dali nós vamos ter, de certa maneira, uma produção científica muito mais pautada nas ânsias e também tendo ali as vontades, os desejos e o homem como sendo o centro dessa discussão e dessa produção. A revolução científica ela tem algumas características bastante relevantes que a gente precisa levar em consideração, justamente porque ela muda de perspectiva em relação à sua produção e à narrativa. Devemos levar em conta o seguinte detalhe: pessoas como Sir Isaac Newton, né, vão escrever obras, que vai escrever junto com outros cientistas, obras bastante relevantes. Nós temos aqui um exemplar, né, dos princípios matemáticos da filosofia natural. O que é que esses materiais, essas produções de Newton, de certa maneira, abordavam? Justamente a ciência natural, as ciências naturais. Levamos em consideração também um ponto de que essa revolução científica, ela vai mudar a nossa forma de enxergar o mundo, ou a forma com que a ciência enxerga o mundo, uma vez que, durante o período da Idade Média, durante ali a patrística e a escolástica, né, dois períodos marcados pela produção voltada dentro de um ponto de vista teocêntrico, ou seja, como Deus sendo o centro dessa discussão, o centro dessa narrativa, nós devemos sempre lembrar que essa perspectiva ela acaba sofrendo, na verdade, uma mudança muito grande a partir do momento que a visão teológica, que a narrativa teológica, ela passa aos poucos a ser substituída por uma narrativa de uma ciência laica. Isso significa dizer que aquela ideia, aquele princípio bíblico que a gente encontra lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, quando diz Bereshit bara, ou seja, no princípio criou, né? Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Essa verdade que até então era colocada como incontestável, como uma verdade absoluta, ela aos poucos começa a ser, digamos assim, abalada por essas produções e essas descobertas. Um detalhe muito importante que a gente precisa apontar é justamente isso aqui, ó. O pensamento dominante dentro do que a gente chama da astronomia era de que a Terra era o centro do universo, o que nós chamamos de geocentrismo. Vale lembrar que esse geocentrismo é uma ideia criada e fundamentada pelo filósofo do período clássico chamado Aristóteles, né? O Aristóteles ele vai entender que existe um mundo sublunar, imperfeito e variável, e existe um mundo supralunar, um mundo imutável.
digamos que o ponto de equilíbrio, pensa Aristóteles, o ponto de equilíbrio entre o mundo sublunar e o mundo supralunar é justamente o planeta Terra. Então ele entende que há uma centralidade na Terra. Vale levar em consideração também um detalhe aqui, que como Aristóteles foi aluno de Platão, e Platão tinha aquele princípio, aquela compreensão de que existiam dois mundos, um mundo perfeito e um mundo, digamos, imperfeito, o mundo que ele chama perfeito e inteligível e o mundo que ele chama imperfeito e sensível. Aristóteles, ele como aluno de Platão, bebeu muito dessa fonte, desse conhecimento, porém ele entendia que havia uma tensão nessas duas ideias de Platão e que esses dois mundos eles precisariam se encontrar de alguma forma. Pensaria então Aristóteles, o ponto de encontro é justamente o próprio planeta Terra. Aqui nós temos as realidades que Platão chamaria de metafísicas, ou seja, inteligíveis, assim como também a realidade sensível, que é justamente dentro desse aspecto físico que nós temos. A Terra física e a Terra metafísica, ela se encontraria em um ponto só. Chama esse ponto central, esse ponto de equilíbrio, o nosso Aristóteles, ele entende que esse ponto é a própria Terra. A partir daí, a partir dessa metafísica platônica, a partir da sua própria metafísica, Aristóteles chega a essa conclusão. A Terra é o centro do universo. Isso nós vamos dar o nome de geocentrismo. Essa visão, essa perspectiva de centralidade do planeta Terra acaba sendo adotada durante centenas de anos como sendo uma verdade absoluta. Porém, vocês devem lembrar que nós vamos ter logo depois, ali por volta do ano 90 ao ano 168, nós temos ali, já na era cristã, esse camarada chamado Cláudio Ptolomeu. E o que é que Cláudio Ptolomeu, de certa maneira, vai possibilitar para nós? Cláudio Ptolomeu vai possibilitar aí a compreensão um pouco mais ampla desse geocentrismo. Esse geocentrismo, ele vai ser defendido novamente por Ptolomeu no seu livro chamado Almagesto, que é uma produção do século II, onde ele reafirma os pressupostos aristotélicos, dando base para uma compreensão ainda mais forte dentro do pensamento cristão, certo? Vale levar em consideração também um detalhe muito importante. Na Revolução Científica, nós vamos ter um episódio à parte, digamos assim, que vai ter uma contribuição bastante significativa para aquilo que nós chamamos de produção científica laica, que é a Revolução Copernicânica, quando o Copérnico, Nicolau Copérnico, ele vai trazer a sua interpretação, uma nova interpretação, uma nova leitura, justamente dessa questão de a Terra ser o centro do universo. Na verdade, o que propõe o Copérnico é um heliocentrismo, que seria o Sol como sendo o centro do universo e a Terra e os demais astros e planetas girariam em torno do Sol. Isso ele vai defender no seu livro sobre a Revolução das Órbitas Celestes de 1543. Qual é a grande questão? A questão aqui é que nós temos um ataque direto ao pensamento tradicional dominante que defendia então a Igreja. Vale levar em consideração que a Igreja ela vai ser mentora não só do poder eclesiástico, ela não vai ser só mentora do poder político, como também toda produção científica do período da Idade Média vai precisar ser chancelada e aprovada pela Igreja. Qualquer tipo de atividade produtiva, dentro do campo do conhecimento, seja da filosofia, da astronomia, da matemática, da própria teologia, precisava passar por uma vistoria da Igreja e essa vistoria possibilitava essa obra ser publicada ou não, aprovada ou não. Lógico que as obras de Copérnico, elas não sofreram, digamos assim, aprovação por parte da Igreja. E nós temos aqui duas citações de dois pensadores bastante importantes para o pensamento protestante. Por exemplo, nós temos aqui Lutero. Olha o que Lutero, olha a crítica de Lutero ao pensamento de Copérnico. Ele diz:
As pessoas deram ouvidos a um astrólogo de 4 vinténs, que se empenhou em demonstrar que a Terra que gira, e não os céus e o firmamento, o Sol e a Lua. Este louco pretende abalar toda a ciência astronômica, mas as Sagradas Escrituras nos diz, em Josué 10:13, que Josué ordenou ao Sol e não à Terra para que parasse. Aqui Lutero ele faz uma menção a um evento histórico descrito no livro de Josué, no Antigo Testamento da Bíblia. Há um episódio onde Josué ele estava em um conflito, né? O povo de Israel estava em conflito com outra nação e eles estavam vencendo. O povo de Israel estava sendo bem sucedido nesse conflito militar. Porém, estava o dia para se findar. E tinha um certo medo, um receio, Josué, de que esses povos eles conseguissem fugir e depois trazer um número de soldados muito maiores, e aí o povo de Israel teria uma problemática bem mais complicada de se resolver. O que faz então Josué, segundo a narrativa bíblica? Ora a Deus para que o sol fique parado ou fixo e para que o dia não termine. Essa oração, de acordo com essa narrativa, a igreja vai entender que mostrava e provava pelas Escrituras, pelo texto sagrado da Bíblia, de que de fato era o sol que girava e a terra estava fixa. Por isso que Lutero disse, olha, quando Josué orou, ele pediu para que o sol parasse e não para que a terra parasse. Essa é a interpretação que Lutero vai ter e é a interpretação dominante do seu tempo. Outro camarada que vai criticar severamente, né, as ideias de Copérnico é o próprio João Calvino. E João Calvino vai dizer, quem terá a ousadia de antepor a autoridade de Copérnico à do Espírito Santo? Ou seja, aqui Copérnico está dizendo, quem é que vai ter a coragem de ser muito mais pelas ideias de Copérnico do que dar ouvidos à voz do Espírito Santo, que segundo Calvino aqui teria sido o grande inspirador da própria Bíblia, da escritura bíblica, inspirador aqui do personagem que iria narrar essa história. Pois bem, essas críticas elas também vão, de certa maneira, ser produzidas para a pessoa de Galileu Galilei também. Vale lembrar que Galileu vai fazer uma série de experimentos, desenvolvimento ali da luneta, aprimoramento, vai conseguir fazer observações para a própria Lua, né? Reconhecendo ali o posicionamento de vários astros, de várias estrelas, de vários planetas que eram possíveis serem vistos, ou pelo menos que Galileu imaginava que fosse. E matemático era esse Galileu, matemático, mas não qualquer matemático, ele era um matemático extraordinário do estudo de Pisa. Ele já era aos 16 anos de idade notoriamente um gênio, alguém que tinha um conhecimento muito aprofundado sobre as ciências. E a proposta de Galileu nada mais é do que uma laicização da ciência. Pensa Galileu, veja um desses seus textos aqui, ele diz, a intenção do Espírito Santo é nos ensinar como vai ao céu e não como vai o céu. Essa expressão de Galileu nada mais quer nos dizer de que a função da Bíblia e do Espírito Santo, que segundo a tradição religiosa seria o agente auxiliador, né? A palavra em grego utilizada ali é parakletos, ou seja, o auxiliador, como assim ele é apresentado lá no Evangelho de João. Então esse auxiliador, esse Espírito Santo, diz Galileu, ele não tem como função dar lições astronômicas, ele tem como lição, né, ou como missão, dar lições voltadas para o campo da salvação do próprio ser humano. E não, a Bíblia não seria um tratado de astronomia, diria Galileu. Então, a partir disso, qual é a observação que Galileu faz? E aqui a gente finaliza a nossa aula. É a concepção mecanicista do universo.
para Galileu, não há a necessidade de que Deus intervenha o tempo todo, em todos os momentos, naquilo que vai acontecer no universo ao nosso redor. E por quê? Porque, segundo Galileu, Deus já haveria instituído leis naturais que elas governam, ou pelo menos elas têm um mecanismo nos quais elas se autogovernam, poderíamos dizer assim. Isso faz com que ela seja uma lei onde ela nunca tenha uma variação. Ou seja, Deus estabelece leis naturais e essas leis elas simplesmente são cumpridas, sem necessariamente Deus estar intervindo o tempo todo em cada situação. Ou seja, imaginar que um terremoto que aconteça no Haiti seja obra de Deus, pensaria, dentro dessa visão laica, científica, que não. O que existe são atividades sísmicas. O Haiti está em um local geograficamente onde nós temos uma instabilidade sísmica graças ao encontro de placas tectônicas, e isso de certa maneira vai impossibilitar ali que aquela população tenha uma vida mais tranquila nesse aspecto. Então, essa é a proposta de Galileu, mostrar que a ciência e as ciências naturais, como ele estava desenvolvendo, como Copérnico, porque Galileu apoia as ideias de Copérnico também, o que ele queria mostrar era assim, olha, a Bíblia não é um livro de astronomia, a Bíblia é um livro teológico que ele quer mostrar como o ser humano deve se comportar dentro da visão ética, mas a ciência ela está lá fora. E aí eu finalizo com esse texto aqui do Galileu, onde ele diz: a filosofia está escrita nesse imenso livro que continuamente está aberto diante de nossos olhos, o universo, mas que não se pode entender se primeiro não se aprender a entender sua linguagem e conhecer os caracteres em que ele está escrito. Ele está escrito em uma linguagem matemática. Seus caracteres são círculos, triângulos e outras figuras geométricas, meios sem os quais é impossível entender humanamente suas palavras. Sem tais meios, vagamos inutilmente por um escuro labirinto. O pensamento de Galileu é justamente de que nós podemos produzir ciência na qual ela está no objetivo de simplesmente chegar às verdades que a própria natureza nos revela. Esse é o pensamento da revolução científica na nossa revisão. Na próxima aula nós nos encontramos novamente e um forte abraço para vocês. Pensei que ia ser mais curta.